pessoal, bem-vindos a mais episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Eu sei que semana passada não teve, mas foram circunstâncias extraordinárias, como vocês podem ter visto ou ouvido falar. Pra quem não sabe o que aconteceu, rolou um apagão geral aqui na Europa que atingiu vários países, principalmente Portugal e Espanha, que ficaram o país inteiro sem luz. Então, basicamente, a gente estava aí vivendo nas eras das cavernas, cada um por si, foi uma doideira. Conto mais no episódio da semana que vem, pra quem quiser ouvir. Mas é isso, gente, aí eu tinha deixado pra fazer na segunda-feira, rolou isso, e depois eu fui viajar, e acabou atrasando o episódio. Ainda peço desculpas aqui, porque prometi mostrar pra vocês coisas no Instagram e eu esqueci que era feriado. 1º de maio é um feriado internacional, né? E aí é um dos únicos feriados que museus também não abrem. Então eu tinha planejado meu dia primeiro pra ir visitar alguns museus e mostrar pra vocês, e não deu, mas vão ter outras oportunidades. Então, é isso. Esses são os recados de hoje. Então, bora para o episódio de hoje. O George C. Parker, ele nasceu em 16 de março de 1860, na cidade de Nova York. Ele era filho de pais irlandeses, tinha 4 irmãos e 3 irmãs, e ele estudou até o que seria considerado o ensino médio. Na década de 1880, Nova York era um caldeirão cultural com muitos grupos étnicos de todos os cantos do planeta. Tinham imigrantes de todo lugar que chegavam aos milhares todos os dias, buscando um novo começo nessa terra de oportunidades, porque era realmente uma cidade em expansão e um país em expansão também. Então, no entanto, a realidade que encontravam em Nova York estava longe das expectativas otimistas, né? Porque as pessoas chegavam lá com sonhos, saíam muitas vezes, a maioria das vezes, né, em situações precárias dos países que elas estavam, eram pessoas pobres, ou pessoas que tinham poucas economias e gastavam tudo nessa viagem. E eles chegavam lá na cidade, enfrentavam discriminação, lugares que eles ficavam, os cortiços, né, superlotados, faltava emprego, e também eles tinham que se adaptar a uma cultura completamente diferente. A área de Lower East Side, que fica em Manhattan, se tornou um verdadeiro símbolo da experiência imigrante. Famílias inteiras, elas se apertavam em pequenos apartamentos, muitas vezes dividindo beliches com desconhecidos, enfrentando condições sanitárias precárias e acesso limitado ou inexistente à água limpa. A taxa de incêndios era enorme, quase metade das mortes por fogo na cidade aconteciam nesse local. Então, era uma situação realmente muito, muito precária. E lembrando, né, nessa época aí não tinha tanto acesso, já era difícil você ter acesso, né, a água encanada e saneamento básico, e aí você imagina uma situação assim, era mais difícil ainda. Apesar das dificuldades, esses bairros se tornaram polos culturais, onde diferentes idiomas, culinárias e tradições se misturavam. Afinal, a característica do imigrante pobre, né, que sai de seu país, é se adaptar e dar um jeitinho. A gente sempre dá nossos pulos aí. Então, eles criavam comunidades, se uniam, criavam redes de apoio por meio de igrejas, sinagogas, pontos de encontro, clubes, enfim, né? E aí, com a chegada de mais imigrantes, o Lower East Side se firmou como parte essencial da identidade que é muito diversa de Nova York. O George, ele diz que nasceu em 16 de março, né, de 1860, em Nova York. Ele serviu na Marinha dos Estados Unidos e ele foi pai de 5 filhos, e os pais dele eram ambos da Irlanda do Norte. Ele foi identificado como um operador imobiliário e atestou ser um cientista cristão que frequenta a igreja regularmente. Então, desde muito jovem, ele demonstrou um talento para persuasão e convencimento. Sabemos aí que talentos muito perigosos na mão de pessoas erradas, né, nossos queridos golpistas. Então, quando adulto, o Parker se tornou um vigarista empreendedor do início do século XX em Nova York, que aí realmente era um solo fértil para quem queria dar golpes. Nessa época era muito fácil, né, você podia inventar identidades novas
todo dia, praticamente, de tanta gente que estava chegando lá todos os dias e não tinha tecnologia de monitoramento, enfim, né? Nem o censo funcionava direito, então era muito fácil para quem quisesse tirar vantagem dos outros achar aí meios de fazer isso. Durante a carreira dele, ele usou vários nomes, então incluindo James J. O'Brien, Warden Kennedy, Sr. Roberts e Sr. Taylor. O esquema dele, o mais famoso, envolvia a venda de marcos icônicos da cidade para vítimas desavisadas, principalmente os imigrantes que estavam chegando. Então, ele via as pessoas numa situação ali, né, de vulnerabilidade e falava, vou atacar. E aí, dentre esses golpes, o mais conhecido foi a venda da ponte do Brooklyn. Sim, este foi o golpe de maior sucesso dele. Ele fez isso várias vezes por semana durante mais de 40 anos. Ou diz ele que fez isso. Então, foram literalmente centenas de pessoas que acreditaram estar comprando a ponte do Brooklyn, como elas acreditavam. Realmente, eu acho que as pessoas às vezes crescem o olho, né? É uma oportunidade imperdível. E aí, se o golpista tem a lábia, ele consegue te convencer a aceitar qualquer negócio. Então, a escolha da ponte do Brooklyn foi porque, apesar de não estar diretamente na rota de navios, com destino a Ellis Island, que era onde desciam os imigrantes, né, essa ponte sempre foi um símbolo, né, de Nova York. E ela era o elo ali entre Manhattan e Brooklyn e movimentava milhares de pedestres, trabalhadores e viajantes diariamente. Então, era literalmente milhares de pessoas que passavam ali todos os dias. Com 14 anos de construção e vários contratempos, a ponte do Brooklyn foi finalmente concluída em 1883. Ela foi a primeira ponte suspensa de cabos de aço do mundo e, na época, era a mais longa do gênero. Ela se estende pelo East River por mais de 480 metros. Infelizmente, aproximadamente 27 trabalhadores perderam suas vidas no processo de construção dessa ponte. E para executar o golpe do George, a estratégia era muito simples. Ele estava sempre muito bem vestido. Ele primeiro observava ali a área, né, e procurava por um alvo. Depois disso, ele abordava a vítima, geralmente era um imigrante desavisado, e ele se apresentava como um empresário muito bem-sucedido, com uma oportunidade, assim, que parecia inofensiva, né? Que era a chance de operar um pedágio na ponte do Brooklyn. Que na época, de fato, tinha pedágio de pedestres, né? Eles cobravam pedestres, cavaleiros, né? E veículos. Então tinha várias taxas diferentes para atravessar essa ponte. E de acordo com o New York Walks, atravessar a ponte a pé custava 1 centavo. A cavalo era cobrado 5 centavos e um cavalo e uma carroça custavam 10 centavos. Lembra que na época era dinheiro, assim. Então, assim, apesar de ser um valor pequeno, se converter hoje em dia ainda é pouco, 30 centavos por pessoa, né? Se 1 centavo da época é 31 centavos hoje em dia de dólar. Mas que você fizer o cálculo de quantas pessoas passam e passavam lá naquela época já por dia, era muito dinheiro. Então, as pessoas também pagavam para levar animais de fazenda, era 5 centavos por vaca e 2 por cada ovelha ou porco. Então, tudo era cobrado. E, assim, era um negócio que já existia. Então, ele falava que estava vendendo isso também a concessão, né, para você operar esse pedágio. Então, o golpe do Parker, ele se tornou relativamente sofisticado ao longo do tempo. Ele foi melhorando, claro, né? Aí, os anos de experiência dando esse golpe, ele teria aberto escritórios imobiliários. Então, quer dizer que ele ganhou muito dinheiro com isso. E ele até produziu documentos com aparência autêntica para provar que ele era dono da ponte. Ele convenceu os compradores de que ele gostava de construir pontes, mas que ele não gostava de operar, porque era muito estressante. Então ele só construía e passava para frente. Esse era o pitch dele, né? Então mudava, assim, a narrativa, né? Depois que ele avaliava o interesse da pessoa, da vítima, e avaliava a situação financeira, né? Dependendo da cara da pessoa e como ela respondia, ele aumentava ou diminuía o preço. Às vezes a oferta de emprego evoluía para uma oportunidade de parceria comercial. Então ele falava, você, estou primeiro te contratando para operar ali o pedágio, né? E aí, às vezes, ele via que a pessoa tinha mais dinheiro e falava, não é só operar, você também vai ser o proprietário das cabines de pedágio da ponte. Então, ele e aumentava mais ainda, né, a meta, dobrava a meta para quem ele achava que
era muito endinheirado. E aí ele dizia que a própria ponte do Brooklyn estava à venda e que a vítima poderia se tornar sua única proprietária, controlar todas as operações de pedágio e obter lucros enormes. Então ele tinha aí vários níveis de golpe, dependendo da vítima. E essa flexibilidade, né, de seus golpes garantiu que ele pudesse extrair o máximo de dinheiro possível de cada vítima, vendendo não apenas um emprego ou uma parceria, mas o sonho de possuir um pedaço da América. Se você não tivesse nada, você podia ter uma ponte do Brooklyn. Então, ele ajustava, né, com base no que ele acreditava que a vítima poderia pagar. Variava de $75 até 50 mil. O que hoje em dia seria 1,8 milhões de dólares. O que eu acho que... Não sei se existe ainda o pedágio, gente. Nossos ouvintes aí que vão para Nova York vão ter que confirmar. Eu imagino, não sei se tem que pagar ainda taxa para atravessar a pé. Mas tá barato, né? Eu acho que o nível de movimento que tem nessa ponte... 1,8 milhões, isso aí você consegue tirar rapidinho de volta o investimento. Então ele fazia um negócio que realmente era atrativo, né? Era uma oportunidade única. E aí ele pegava o dinheiro e ia embora. Motivados pelo esquema, alguns dos novos donos da ponte, né, depois de pagarem ele, iam ir lá e tentavam instalar as cabines de pedágio, acreditando, né, que eles tinham o direito de cobrar essas taxas das pessoas. E essa cena de pessoas reivindicando a propriedade da ponte do Brooklyn era tão bizarra que os policiais não sabiam como reagir. Assim, tudo que eles podiam fazer era fechar as cabines não autorizadas e mandar que as pessoas basicamente fossem tratadas como malucos, tentando dar um golpe, né? Porque aí os golpistas pareciam eles, e aí eles eram presos e levados pra cadeia. Então, o Parker realmente o George foi um visionário aí nos seus golpes. Quando a polícia começou a perceber um padrão, realmente, aí não era aleatório, né? Dessas pessoas aparecendo lá, querendo botar a cabine de pedágio. E tinham vários proprietários, né, apresentando histórias semelhantes. Eles finalmente viram o que estava acontecendo, né, e tomaram medidas proativas para evitar mais golpes e colocaram placas ao redor da ponte, declarando em termos claros que ela não estava à venda. Eventualmente, começaram também a entregar cartões aos recém-chegados, avisando: você não pode comprar prédios ou ruas públicas. Ai, gente, desculpa, eu tô rindo, mas é engraçado a ingenuidade das pessoas na época, né? Você chegava na cidade e aí eles tinham que te dar um cartãozinho dizendo: não, você não pode comprar prédios ou ruas ou avenidas ou pontes, não estão à venda, coisas públicas, né? Se você quer comprar a propriedade, tenha certeza que está falando com o dono daquela propriedade. Você não pode comprar a ponte, não pode. Então, essa mudança encerrou a carreira imobiliária do Parker, né, como vendedor da ponte. Mas ele ainda tinha um outro investimento, entre muitas aspas. Ele ainda tinha o mausoléu de Ulysses Grant, o Madison Square Garden e o Metropolitan Museum of Art. Então, todos esses estavam em seu portfólio, prontos para serem vendidos aí para suas vítimas investidoras. Em 1928, o The New York Times relatou que um homem chamado William McCloud, também conhecido como Hugh Bryan, foi preso. Acontece que esse era apenas mais um dos pseudônimos do George, e ele usou para vender para um cara chamado Max Schmeyer 10 lotes de terra que ele não tinha. Então os detetives encontraram ele em um quintal em Asbury Park. Só que ele foi capturado e ele falou para a polícia que teria conseguido vender o lugar por $17 mil. Então ele foi eventualmente solto, né? E ele é mais conhecido não só pela venda da ponte do Brooklyn, muitas vezes, mas também um dos golpes mais famosos dele era um que ele conseguiu fazer tão bem o trabalho dele de vendedor de coisas que não eram dele, que ele conseguiu vender a Estátua da Liberdade. E não só a Estátua da Liberdade, como também o Madison Square Garden, o túmulo de Ulysses Grant e o Museu Metropolitano de Arte. E também lotes no City Hall Park por $25 mil. Mas ele não conseguiu evitar ser preso e várias vezes ele foi pego por furto, falsificação, representação de policial. Então ele tinha muitas facetas aí, nosso amigo George. E apesar de todas as suas atividades fraudulentas, ele conseguiu escapar da captura por anos. Ele era preso algumas vezes, depois era solto. Como eu falei, na época não tinha assim, muito registro, não era muito fácil, né, ter esses registros oficiais. Então as pessoas vinham de outros países, era fácil forjar documentos.
documento, era muito fácil. Então, às vezes ele era preso por um nome, era solto, depois ele mudava de nome, já era outra pessoa dando golpe, né? Não era ele. Então, ele foi preso finalmente, oficialmente, em 1928, após uma vida de golpes, e foi pego por causa de um último cheque sem fundo. Aí deu tantos golpes grandiosos e foi pego por um cheque sem fundo. Aí realmente é o fim da vida, né? É o fim da carreira. Antes dessa última prisão, ele tinha cumprido 163 dias de prisão total pelos seus crimes. Então, foi pouco, considerando tudo que ele fez, né? E aí, depois que ele foi finalmente pego, foi ali identificado como sendo um grande golpista, ele foi sentenciado à prisão perpétua obrigatória na prisão de Sing Sing, por fraude, onde ele passou os últimos 8 anos de sua vida. E aí, claro, ele era muito popular entre os guardas da prisão e os presos, porque ele era um ótimo contador de história, todo mundo amava ouvir as histórias dele, o homem tinha lábia, né? Então, a gente sabe como é que é. E ele passava o tempo inteiro contando história lá e todo mundo amava ouvir. E aí ele acabou falecendo na prisão aos 76 anos. Mas, né, a fama dele continua viva em uma frase que se tornou um termo muito comum nos Estados Unidos, que é... Você diz o seguinte, né, pra uma pessoa que é muito ingênua, que tá acreditando num negócio muito, muito bom pra ser verdade. Você fala, se você acredita nisso, eu tenho uma ponte no Brooklyn pra vender pra você. Então quer dizer que a pessoa, ela tá acreditando muito naquele negócio que todo mundo vê que é furada. Então você fala, ó, eu tenho uma ponte lá no Brooklyn pra te vender. Bom negócio. E é isso, gente. Eu adoro história de golpistas, assim como vocês também. Eu acho divertido. É levinho pra gente, né, poder descontrair um pouco. Nesse caso, ninguém morreu, mas muitos golpes foram dados, que também são crimes, então por isso estão aqui. Então, gente, semana que vem a gente está de volta normalmente com o episódio. Eu e a Jéssica. Gravação ao vivo na segunda-feira para os apoiadores, então cola lá no nosso Discord. E se você quiser participar das gravações e também ter acesso aí aos nossos conteúdos exclusivos, que deram uma parada, mas a gente vai voltar. Desculpa aí, gente, muitas confusões rolando nas gravações. Mas é só entrar lá no nosso site, milcrimes.com.br, que você vai ter acesso aí a várias maneiras que você pode contribuir aí com o nosso podcast. E se você tiver qualquer indicação de caso ou comentário maior, manda foto do seu bichinho, converse com a gente, mande fofoquinhas no milemcrimes@gmail.com e mande suas historinhas também para o milemedinhos@gmail.com. É isso, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.